Então, vamos estar dando início à nossa reunião de oração, com exposição da Palavra de Deus. Muito feliz de ver todos aqui. Hoje, eu também vou pedir oração aí por mim, estou muito gripado. Não sei se vocês estão percebendo, minha voz um pouco fanha. E conversando com alguns irmãos aí, colegas aí também. Nossa, tem várias pessoas aí que estão gripadas. Nossa irmã Lourdes, o LM também. Vamos estar apresentando aí todas essas pessoas em oração. E para estar dando início à nossa reunião, para estar apresentando esse projeto de oração, agradecendo a Deus, vou pedir aí a colaboração do nosso amigo, nosso irmãozão aí, o LM, para estar fazendo essa primeira oração, uma oração breve aí. Por gentileza, LM. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao divino e amado Mestre Jesus, para que possamos adquirir o entendimento das lições ministradas nessa noite, a compreensão, e que possa abençoar também a nossa família, nossos lar, assim como todo o planeta Terra. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Amém. Os pedidos de oração que chegou até nós, aí eu passei para minha esposa e para a irmã Quitéria. Então, minha esposa vai estar apresentando aí no altar de Deus os pedidos de orações, e em seguida a nossa irmã Quitéria. Tá contigo, esposa amada. A paz a todos. Deus Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por esse momento, por poder estar aqui na sua presença, por essa tecnologia, Senhor, que o Senhor nos dá, porque a gente pode estar junto, entoando, Senhor, orações, colocando ao teu altar, mesmo distante, Senhor, mas estamos juntos no mesmo propósito. Senhor, eu apresento a ti, Senhor, a família do João Cláudio. Peço a ti, Senhor, que esteja naquele lar, trazendo paz, paz conjugal, paz, Senhor, para aquela família. E que aquela família entenda, Pai amado, que somente o Senhor pode guiar nossas vidas, somente o Senhor consegue ter a guia, somente no Senhor nós conseguimos ter a guia correta, Pai amado, para dirigir tanto a nossa vida como a família, como o trabalho, como o estudo, Pai. Esteja com ele, Senhor. O Senhor sabe a necessidade daquela família, Pai amado. É isso que eu te peço. Senhor, também peço pela família, vizinhos e amigos da Eliene, Pai amado. O Senhor sabe também o desejo ali do coração, que os vizinhos também, Senhor, tenham um encontro contigo, que possa ver, Senhor, quão grande é a sua glória e quão grande é maravilhoso servir ao Senhor, Pai amado. E a sua família também. Proteja, Pai amado, que esteja uma família de paz, em harmonia. Apresento também o nosso querido amado irmão Vagnão, que pede também oração pela saúde. Sabemos que tantos são, Pai, tantos problemas de saúde, essas enfermidades, tanta gripe, Senhor. Mas sabemos que tudo está no seu controle, Senhor, e tudo é feito pela sua vontade. Mas cuidas do seu, Pai. Mas estamos aqui clamando, Senhor, por cada família, por cada um que está aqui. O Senhor conhece o coração. A gente pede também por portas de emprego, Senhor, que estão sendo procuradas. Esteja com essas pessoas, Senhor, suprindo a necessidade de cada família, Senhor, desses que tanto precisam de Ti, Pai amado. Pai, é isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, te agradecendo por tudo que o Senhor faz na nossa vida, quantas bênçãos o Senhor tem feito por nós, Senhor. E já agradeço e apresento também esse projeto, Pai amado, que cada vez consigamos estar mais juntos aqui, Senhor, unidos, aprendendo a sua palavra, que o propósito maior daqui, Senhor, é sair cheio de entendimento, sabedoria, para a gente poder colocar no nosso dia a dia e cheio, Senhor, cheio de Ti, cheio do Seu Espírito Santo, Pai amado. É isso que eu te peço. Esteja em cada lar, Senhor, transbordando o Seu amor, o Seu Espírito, quão maravilhosa é a Sua graça, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quitéria. Amém, Jesus. Santo e glorioso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai de amor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida e saúde, de livramentos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelos enfermos que já foram curados. E eu te apresento, ó Deus, neste momento, Pai, a vida do irmão Chaves, ó Deus, que o Senhor esteja curando essa gripe, a Lívia, a Elisângela,
A saúde do Sérgio também, ó Deus, que está um pouco complicada, mas o Senhor está no controle de tudo. Visita também, ó Deus, o irmão Paulo, o presbítero Paulo Pietro, ó Deus, que se encontra na UTI. Que o Senhor tenha misericórdia do teu servo. Entre com providência, ó Deus. Abençoa os médicos que estão cuidando dele, Pai amado. Repreende, ó Deus, essa infecção, em nome de Jesus. Abençoa os antibióticos que ele está fazendo uso, meu Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que Tu és o médico dos médicos, Senhor do Senhor. E está, ó Deus, cuidando dele e de todos aqueles que estão enfermos, que precisam de Ti. Peço também, Pai amado, pela irmã Zefa. Entra com providência, Pai, na vida da Tua serva, do irmão Isaías, ó Deus. Que o Senhor esteja abrindo uma porta, Pai, para que ela possa fazer a cirurgia da sua vista. Repreende também, ó Deus, a depressão do seu neto, Pai. Tem misericórdia. Fortalece aquela mente, em nome de Jesus. Abençoa também o Áquila, que ainda se encontra com depressão. Que o Senhor repreenda, em nome de Jesus. Pai amado, visita, ó Deus, os pastores, ó Pai. Abençoa o pastor Rafael, dá cada dia mais sabedoria para o teu servo, para estar cuidando, ó Deus, do seu rebanho que o Senhor colocou na sua mão. Ó Deus, muito obrigado pela vida dele. E abençoa a vida da sua família. Abençoa os missionários, ó Deus, seus familiares. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa também, ó Deus, todos os oficiais da nossa igreja, Pai. Que o Senhor dê sabedoria e esteja conduzindo cada um dos teus servos. Ó Deus eterno, Deus querido. Muito obrigado, ó Deus, pela família de cada um que está participando nessa noite. Que o Senhor visite cada um nas suas necessidades segundo a sua vontade. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Só a Ti que temos que clamar, porque nós sabemos que temos a resposta certa, ó Deus, no momento certo e segundo a sua vontade. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus e com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, Quitéria. Deus abençoe, irmão. Agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Guilherme. Ele vai estar aí trazendo a exposição da palavra. Tá contigo, meu irmão. Meus irmãos, boa noite. A paz seja com todos. Graças à misericórdia de Deus, nós temos o privilégio e a oportunidade de nos reunirmos novamente para estudar a palavra de Deus, para aprender um pouquinho mais. E é sempre uma honra estar junto com vocês, um privilégio poder falar aqui no grupo. Eu já parabenizei o José Chaves por essa iniciativa, por esse trabalho, e também parabenizo a todos os irmãos pelo comprometimento. E a tarefa de ministrar a palavra de Deus, ela é uma tarefa muito importante, né? E antes do Senhor falar com vocês, ele primeiro fala com quem vai ministrar, fala com o ministro. Então, é sempre muito gratificante estudar a palavra de Deus para compartilhar com vocês, porque o Senhor, ele sempre comunica algo novo para nós que estudamos. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo no livro de João. Nós estudamos aí nessas duas últimas reuniões o capítulo 8, e hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de João. Então, à medida que nós vamos avançando na exposição, nós vamos lendo o texto de João, capítulo 9, e o meu objetivo hoje é mostrar como Jesus, ao curar o cego de nascença, ele revela a sua autoridade como a luz do mundo, destacando a cegueira espiritual em que a humanidade se encontra e a redenção que ele oferece. Então, como introdução, para contextualizar vocês, no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus, ele se apresentou como a luz do mundo lá na festa dos tabernáculos, né? Agora, ele ilustra o seu ensino do capítulo 8, curando um homem cego de nascença. Jesus, ele dá mais uma prova da sua divindade, uma vez que era crença comum que só Deus poderia dar vista a um cego de nascença. Uma vez que a cegueira era considerada maldição divina, só Deus poderia remover essa maldição. Além disso,
dar vista a um cego de nascença é uma obra criadora, e só Deus tem poder para criar. Esse é um dos milagres mais bem documentados na Escritura, pois os vizinhos, os pais e os opositores precisaram admitir que, de fato, o homem era cego de nascença e que agora estava enxergando. Então, o capítulo 9, ele contém 7 cenas. O milagre propriamente em si, o homem sendo interrogado pelos vizinhos, o homem interrogado pelos fariseus, os pais do homem sendo interrogados, o homem interrogado novamente, a procura de Jesus por esse homem, posteriormente, e o significado do milagre nos versículos 39 e 41. Então, Jesus, ele ainda está em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. A festa ainda está acontecendo, é sábado, é o dia mais importante da festa. E Jesus, ele está andando pelas ruas de Jerusalém, e ao caminhar, ele vê um homem cego de nascença. Vamos fazer a leitura, inicialmente, dos versículos 1 até o versículo 7. O senhor pode colocar aí para nós, irmão Chaves? Está escrito assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Então, no início desse episódio, Jesus, ele e o seu grupo de discípulos, o colégio apostólico, eles identificam um homem cego de nascença, e os discípulos intrigados, eles perguntam a Jesus sobre a causa da cegueira daquele homem, porque na época acreditava-se que o sofrimento era uma consequência direta do pecado, seja do próprio indivíduo ou de seus pais, como no caso de Jó e seus amigos. E no tempo de Jesus, esse tipo de raciocínio, ele ainda prevalecia. Mas Jesus, ele surpreende ao dizer que nem ele pecou, nem seus pais, mas que isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. É claro aqui, irmãos, que Jesus, ele não estava com isso, né, insinuando haver pessoas sem pecado, nem induzindo os discípulos a crer que todo sofrimento é resultado imediato de um pecado. Larry Richards diz que tragédias dão a Deus oportunidade de se revelar de formas singulares. E Jesus, ele nos mostra que o sofrimento nem sempre é consequência direta de algum erro ou pecado. Ao contrário, que Deus, em sua sabedoria e soberania, ele pode permitir que certas coisas aconteçam para que sua glória seja revelada de forma poderosa. E isso nos faz pensar quantas vezes, em meio à dor e à dificuldade, nós ficamos presos ao porquê, quando deveríamos estar atentos ao para quê. Irmãos, assim como no caso daquele homem, as nossas lutas, elas podem ser o palco onde Deus escolheu mostrar a sua grandeza. Não é fácil enxergar isso no momento da dificuldade, eu sei disso. Mas este relato, ele nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle de todas as coisas, Deus permanece no controle de todas as coisas nunca fugiram do controle de Deus. Então, da próxima vez que você se encontrar perguntando, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Lembre-se que talvez Deus, ele esteja, na verdade, preparando algo extraordinário para ser revelado em sua vida.
vamos continuar a leitura, mas antes de prosseguir, vamos reler os versículos 6 e 7, porque isso merece um pouquinho da nossa atenção. Diz assim, ó, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então, a maneira como Jesus ele cura esse homem, ele é bem comum. Ele faz lodo, o texto original traz essa palavra, ele faz lodo com barro e saliva e aplica nos olhos deste homem e instrui ele a se lavar no tanque de Siloé. Essa ação incomum, ela não foi à toa, irmãos. Esse milagre, ele é de fato inédito na história. Não havia nenhum registro de que um cego de nascença tivesse sido curado até então. E no grego, a palavra usada para lodo, que é pelos, nos remete à criação, como o barro com a qual Adão foi formado. Jesus, ele concedeu visão a um homem que nascera cego. Não foi a restauração da vista que foi perdida, foi um ato de criação, criar algo que não existia, aquele homem nunca enxergou. Talvez ele não possuía algumas partes de seus olhos desenvolvidas, então foi um ato de criação, um ato de demonstração de poder criador de Jesus, o que reafirmava a sua divindade. E o tanque de Siloé, cujo nome significa enviado, não é apenas um local, é um eco da própria missão de Jesus como enviado de Deus ao mundo. Mas veja que a cura, ela não foi instantânea, né? O homem, ele precisava obedecer às palavras de Jesus para ver o milagre completo. O extraordinário milagre operado por Jesus aqui, ele desperta nos vizinhos do homem cego 3 questionamentos. Eles querem saber quem é que foi curado, porque até eles duvidaram de que era aquele cego de nascença. Eles queriam saber como ele foi curado e de onde o milagre aconteceu. Então, vamos continuar a leitura do versículo 8 até o versículo 34. Diz assim: os seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Então, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram:
idade ele tem? Perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir novamente. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Até aqui, irmãos, até aqui já é suficiente para prosseguirmos. Nesse texto que nós acabamos de ler, logo após que esse homem ele foi levado aos fariseus, os líderes religiosos da época, eles não se alegraram com o milagre. Pelo contrário, eles o rejeitam, porque foi feito no sábado, o que eles consideravam uma violação da lei. Apesar da evidência clara, eles se recusam a ver Jesus como o Messias. A verdadeira cegueira aqui no texto não é física, mas espiritual. Os fariseus que deveriam guiar o povo eram incapazes de enxergar a obra de Deus diante deles. Esse episódio nos alerta para o perigo de endurecermos os nossos corações, apesar das evidências em nome da tradição ou do costume. Podemos estar tão presos, meus irmãos, ao orgulho ou à tradição, que nos tornamos cegos à verdade, mesmo quando ela está bem diante de nós. Erdmann diz com razão que os fariseus, eles se viram diante de um dilema. Lá estava o homem, de vista perfeita, que nascera cego, e Jesus lhe abriu os olhos. Ou eles negavam o fato, ou admitiam a natureza divina de Jesus. Aos céticos de hoje, igualmente os fatos os deixam perturbados. Por exemplo, eles negam os milagres, mas admitem que Jesus era mestre supremo no terreno da moral e o louvam-no como um bom homem. É preciso deixar claro que esta é uma incoerência gritante, meus irmãos. Jesus ele não pode ser um homem bom se o que diz de si mesmo não é verdade. Se Jesus não é o Filho de Deus, então ele é um mentiroso. Se Jesus não fez as obras que diz ter feito, então ele é um impostor. Logo, afirmar que ele é um homem bom e negar sua natureza divina e suas obras miraculosas é cair numa contradição insuperável. Dando continuidade à nossa leitura, nós lemos até o versículo 33, vamos continuar do versículo 34 até o 38. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Após ser expulso pelos fariseus, o homem que foi curado, ele volta a encontrar-se com Jesus Cristo. Mas dessa vez algo ainda maior acontece. Agora ele é curado espiritualmente. Jesus lhe faz uma pergunta decisiva: creis no Filho do Homem? E o homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já ouviste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor,
e o adorou. Este, irmãos, é o clímax da história. A palavra creio, no original do grego, pisteu, vai além de acreditar em algo. Significa confiar de todo o coração. Quando o homem declara creio, ele está entregando sua vida nas mãos de Jesus. Na mesma proporção que os fariseus faziam uma viagem rumo ao abismo mais profundo da incredulidade, esse homem ele fazia uma viagem rumo à maturidade e ao aprofundamento de sua fé. Sua compreensão sobre Jesus, ela foi crescente. No começo, era apenas um homem, Jesus, no versículo 11. Depois, o ex-cego o considerou um profeta, no versículo 17. Em seguida, ele admitiu que Jesus era um operador de milagres. Avançou para a compreensão, no versículo 33, de que ele era um homem de Deus, creu nele como o Filho do Homem, no versículo 35, e finalmente o adorou como Deus, no versículo 38. A lição para nós, irmãos, é clara. O maior milagre é a salvação, que ocorre quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e respondemos com fé e adoração, assim como este homem fez. Na verdade, o objetivo do apóstolo João em todo o seu evangelho é justamente esse, irmãos. Ele apresenta os milagres que chama no evangelho propriamente de sinais, e estes sinais, eles apontam para algo. Então, tudo que Jesus opera no Evangelho de João, todos os milagres que ele realiza neste Evangelho especificamente, eles têm um propósito, uma finalidade. Qual é ela? A finalidade de revelar-se como o Messias, de testificar de sua divindade, de sua messianidade, de demonstrar que ele é quem ele diz ser, que ele é o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Cristo, o Redentor de todos os que creem em seu nome. Então, esses milagres, esses sinais, eles são apresentados a nós com esse objetivo. E, no fim, o maior sinal que nós vimos aqui, que foi o ápice dessa narrativa, foi o milagre da salvação deste homem. Este homem, ele veio crescendo em sua compreensão sobre quem Jesus era, e no fim ele compreendeu que de fato Jesus era Deus e que não poderia ser indiferente a essa verdade. Nós não podemos, irmãos, ser indiferentes a essa verdade. Quando nós chegamos nesse ponto, nós temos que tomar uma decisão. Quando nós ouvimos as palavras que ouvimos aqui nessas reuniões, quando nós lemos as Escrituras, quando nós nos aprofundamos em conhecer sobre Jesus e suas obras, nós precisamos tomar uma decisão em nossa vida. Nós precisamos decidir se vamos crer, e crer não é somente acreditar, como os demônios o fazem e tremem, né? Mas crer é confiar no Senhor com todo o seu coração, é entregar a sua vida a Jesus Cristo, é responder com fé e adoração ao seu chamado salvífico. Então, se você tem andado em certas dúvidas ou em certas incertezas, meu irmão, você precisa tomar uma decisão. Você já tem informações suficientes e a sua compreensão ela é crescente sobre quem Jesus é, e agora você precisa decidir se você realmente vai entregar-se ao seu senhorio ou se você permanecerá no controle de sua vida. A conclusão é de que Jesus, ao dizer eu vim a este mundo, no versículo 39, Jesus ele conclui dizendo assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E essa declaração de Cristo, ela nos faz um convite profundo, meus irmãos. Aqui, no texto, juízo, no grego clisma, significa mais do que julgamento final. Jesus está falando de uma escolha diária. Aqueles que reconhecem sua cegueira espiritual e buscam a verdade nele são curados, enquanto que aqueles que se acham iluminados, como os fariseus esclarecidos, eu já sei, eu não preciso disso, eu sei o suficiente, esses
que não reconhecem sua miséria, que pensam ser boas pessoas, né? Pessoas moralmente não condenáveis, né? Pessoas que praticam o bem, pessoas que merecem a sua ida para o céu, né? Essas pessoas, elas permanecerão em sua cegueira, permanecerão em sua miséria, a menos que elas possam reconhecer que precisam do Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 9 de João, ele nos apresenta este sinal com um significado muito maior do que apenas uma cura, né? Uma cura de um cego de nascença, que, por sinal, já é uma obra e tanto, como nós vimos, né? Não é simplesmente restaurar algo que foi perdido, mas é criar algo a partir do zero. Só Deus poderia fazer isso. Mas essa cegueira, ela reflete a nossa própria condição espiritual. Sem Cristo, estamos nas trevas, incapazes de ver quem Deus realmente é. Ele, Jesus, é a luz que revela a verdade e nos guia para fora dessa escuridão. A pergunta que a leitura deste capítulo nos faz, ela é direta. Estamos dispostos a deixar que Cristo ilumine todas as áreas da nossa vida? Ou, como os fariseus, nós preferimos se manter na escuridão e nas trevas de nosso próprio pecado? Amém? E até aqui o que eu tinha para compartilhar com vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, palavra maravilhosa. Falou demais aos nossos corações, viu? Então, vou fazer essa última oração, pessoal. Vamos curvar a cabeça e agradecer a Deus. Eterno Deus e bom Pai Celeste, Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por este ajuntamento, por este momento o qual tivemos aqui. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelas orações as quais foram feitas. Cremos que estas chegaram até Ti, Senhor, e cremos que o Senhor, que a Tua providência será tomada e será a melhor para nós, Senhor. Acrescenta cada vez mais nos nossos corações a fé, a paciência, o amor, para que possamos aguardar em Ti, Senhor. Pai eterno, maiormente te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, essa oportunidade maravilhosa de termos ouvido a exposição da Tua palavra, ó Pai, a exposição fidedigna, uma exposição legítima sobre aquilo que a Tua Escritura, que a Tua palavra quer dizer para nós, ó Deus. Pai eterno, louvamos a Ti, Senhor, agradecemos pela vida do nosso irmão Guilherme, o qual o Senhor tem preparou para trazer essa palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, e que possamos agora entregar toda a nossa vida, que possamos confiar em Ti, Senhor, que possamos sair de cima do muro, ó Pai, que aquele que ainda não reconheceu que somente em Jesus Cristo poderá encontrar a salvação da sua alma, Senhor, que ele possa ter o coração transformado, Senhor, possa ter a fé depositada, Senhor, a fé que somente o Teu Espírito Santo pode colocar dentro do homem, que possa regenerar o ser humano, Senhor, e transformá-lo. Pai eterno, agradeço a Ti pela vida de cada um, Senhor, cada um que está aqui, outros que irão assistir posteriormente, ó Pai, seja na vida de cada um, Senhor, vai aumentando cada vez mais o interesse em estar estudando, em estar buscando mais conhecimento de Ti, pois cada vez que conhecemos um pouquinho mais de Ti, Senhor, nós vamos tendo a completa certeza que somente em Ti, ó Pai, somente em Jesus Cristo encontraremos a salvação da nossa alma. Pai eterno, agradeço a Ti por tudo isso eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. 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 Graças a Deus. Amém, assim seja. Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um e nos vemos na semana que vem com fé em Deus.
Amém. Amém. João.